Tudo começou às 10h03 de uma quinta-feira qualquer. Imagine que você está sozinho no turno da madrugada. Um lugar silencioso, vazio. Você é a única pessoa que está trabalhando nessa noite. Mas e se você não ficou sozinho de verdade? Se tinha mais alguém com você e você nunca percebeu até aquele dia, até aquela noite. E nas suas mãos, um número de regras que você não sabe por quê foram deixadas ali pra você nessa noite. Nunca aconteceu antes. Mas se você não seguir elas, o que acontece com você? Porque se você seguir elas, alguém escreveu. Alguém considerou que você precisava delas. Então, o mais óbvio é que você siga elas. Mas se você não seguir, se você decidir nesse dia tirar uma prova do que acontece caso você não faça o que estão pedindo, só uma pessoa com um olhar estranho e vazio te oferecendo como se você dependesse disso, como se a sua vida dependesse disso. Eu já deixei avisado pra vocês que eu sempre gostei de tudo um pouco. Eu nunca tive um nicho certo pelo qual eu comecei o canal. Eu só gosto de falar sobre tudo, eu gosto de assistir tudo. Eu só não tive a oportunidade de trazer todas essas coisas pra cá. Mas agora eu tô tendo, porque eu já trouxe sobre jogos, sobre filmes. Acho que série ainda não. Mas já comentei sobre livros também, meu dia a dia. Então, eu decidi trazer uma das minhas paixões, que eu descobri assim, uns 2 anos atrás, mas que eu nunca tive um mérito pra falar disso, sabe? Eu nunca tive passe pra falar, porque eu nunca estudei sobre, eu nunca fui muito atrás, eu só descobri que eu gostava através de alguns canais, algumas pessoas contando, então... Creepypastas são histórias curtas ou longas que pessoas em perfis anônimos, pessoas que se identificam também, escrevem histórias com personagens que elas já gostaram e acharam interessante colocar terror no meio, que as pessoas contam pra você como se fosse realidade, como fazendo você entrar nessa ideia de que é real, pra te assustar, pra te causar aflição, medo, angústia, qualquer coisa ruim, meio aflitiva de você pra outra pessoa, tá bom? Das creepypastas que eu conheci desde que eu era pequena, assim, está no meio Slenderman e Jeff the Killer. Mas eu nunca li Jeff the Killer. Eu só sabia da existência, eu vi alguma coisa antes sobre, principalmente quando eu era menor, na época que viralizou coisas da Momo e Michael Jackson está vivo e essas coisas, e eu lembrava disso. Eu acho que, na verdade, quando eu era mais novinha, assim, eu digo com uns 12, 13 anos, eu descobri através de gacha. Já estive em muitos fandoms, mas é isso. Eu não sei explicar muito bem, me perdoem, é minha primeira vez trazendo coisa de terror, então... As pessoas que escrevem creepypasta gostam de misturar a realidade com a ficção, porque quanto mais real for abordado, quanto mais real for o lugar, o sentimento, o personagem, mais fácil de você entrar na história, mais fácil de você se identificar com o personagem até. Enfim, muito mais fácil. Assim como um livro muito bem elaborado, acontece na creepypasta, entendeu? Quanto mais você sabe do personagem, quanto mais você sabe do lugar, mais ambientado você fica e mais abraçado pela história você é. Então, basicamente, é essa sensação que eu vou tentar passar pra vocês hoje. E a creepypasta que eu peguei não é tão longa, mas ela também não é curta, tá? A pergunta que fica é: por que a gente lê algo pra gente ficar desconfortável? Pra gente ficar com medo, pra gente ficar sentindo coisas estranhas depois de ler? Só que é muito bom. É muito bom você ler algo ou você ouvir algo que te causa medo. Acho que as pessoas que forem amantes de terror vão saber. Eu sempre cresci muito rodeada de terror, filmes de terror. Eu já via Annabelle atrás da minha porta quando era criança. Provavelmente eu tava assustadíssima com isso. Então, via Annabelle no meu abajurzinho verde, atrás dele e assim no vãozinho da porta. Então... Mas basicamente, é só muito bom você sentir isso e você não saber pelo que esperar, o coração ficar acelerado, você não saber o que vem depois. Fora que assim, as creepypastas que eu vi, teve uma só que eu vi no canal da Natália Greco, assim, que me deu medo mesmo, medo de horror, assim, aquela tensão absurda depois de você terminar e tal, foi a da mulher que tava espiando o marido pelos cantos da casa. E eu realmente fiquei com medo de dormir, e ter alguma coisa na borda da minha cama. Quem leu ou quem ouviu sabe do que eu tô falando, então vamos lá. O Thomas é quem conta a história pra gente. O Thomas tem 38 anos, ele explica pra gente que ele não tem filhos, ele não tem esposa, ele é realmente um cara solteiro que mora sozinho numa zona rural.
muito pequena. Ele ressalta isso muitas vezes na história. O simples fato de que o lugar que ele mora é muito pequeno, assim, 2.000 habitantes estourando, e ele diz que desses 2.000 habitantes contam também pessoas que já morreram. Então, assim, todo mundo se conhece, todo mundo conhece o rosto, o nome, é muito pequeno, então é muito fácil de conhecer. E nisso, ele fala pra gente que ele trabalha nos Correios, numa agência de Correios, e ele fica no turno da noite, barra madrugada. Ele conta de um jeito desanimado que esse é o lugar que ele trabalha, que é um lugar meio que caindo aos pedaços, que é muito estranho, tem pouca iluminação, mas ele trabalha lá porque ele tem contas para pagar e se ele não fizer nada, ninguém vai pagar as contas para ele. Nessa hora a gente se pergunta: até onde você iria para pagar suas contas? Você se meteria numa loucura dessa, assim, sem você saber, claro, mas assim, você sabendo, acha que vale a pena? Eu acho que não. Mas eu digo isso de fora, né? Eu não sei o desespero de você querer realmente pagar as contas, assim, a qualquer custo para não aumentar, porque a tendência é só aumentar. E o que nós temos destacado é o tipo de cidade que nunca aconteceu nada. Mas a gente já conhece esse ditado, né? Ah, é que nunca poderia acontecer tal coisa. Mas vai e acontece. Justo na sua vez de viver. É o tipo de cidade onde nada acontece. Pelo menos, nada que as pessoas queiram comentar. Mas deixa eu te contar. Teve uma noite que isso mudou. Uma noite que tirou toda a calmaria que normalmente tinha por aquelas ruas. Aquela serenidade se transformou em medo, em tensão. Uma noite que rachou a calmaria como a tampa de um caixão. A noite em que eu descobri que as regras não eram só uma tradição esquisita. Elas eram uma tábua de salvação. Um conjunto de mandamentos esculpidos para manter a morte e coisas piores à distância. Tudo começou exatamente às 10h03 de uma quinta-feira, que cheirava a chuva e arrependimento. Eu lembro da noite como se fosse hoje, porque eu estava batendo ponto no velho relógio de latão na parede, aquele que faz tic-tac alto demais no silêncio. Foi quando o Marvin, o velho Marvin, que ficou naquele turno mais tempo do que eu tenho de vida, ele me entregou um envelope tão amarelado e frágil que parecia que ia virar pó na minha mão. A cara dele, nunca vou me esquecer, pálido como giz, olhos fundos, como se já tivesse visto o que estava vindo para mim. Tem certeza que quer assumir o turno da noite, filho? A voz dele rachou como madeira seca. Tentei forçar um sorriso, mas meu estômago se contorceu como arame farpado. Sim, eu disse, forçando as palavras a saírem. Eu gosto da tranquilidade. Mas o Marvin não sorriu de volta. Nenhum sinal. Em vez disso, com as mãos tremendo o suficiente para eu perceber, ele colocou o envelope na minha palma. Então é melhor você ler isso. Cada palavrinha. E nem ouse ignorar nada. Nem uma vírgula a menos. O envelope parecia frio. De alguma forma, como se estivesse esperando num túmulo. Eu abri, com o coração batendo forte no peito como um tambor no funeral. Dentro, tinha uma única folha de papel, amarelada e rachada nas bordas. A lista estava digitada em letras maiúsculas, a tinta desbotada, mas legível. E o que dizia? Bem, parecia mais um manual de sobrevivência do que qualquer coisa relacionada à correspondência. Bater o ponto exatamente às 10h03, nem um minuto antes, nem um minuto depois. Trancar a porta da frente depois de entrar. Verifique 2 vezes. Às 11h11, coloque um copo de leite no balcão da frente. Não beba. A caixa postal vermelha do lado de fora é para eles. Não toque nela. Se ouvir arranhões na caixa postal 121, ignore. Não abra. Entre meia-noite e meia-noite e 15, não pisque por mais de 3 segundos. Às 1h você ouvirá uma batida na porta dos fundos. Não abra. Se uma carta chegar endereçada a alguém que não existe, queime-a. As luzes piscarão às 2h22. Isso é normal. Não entre em pânico. Nunca, jamais, durma. Eu li a lista 2 vezes, talvez 3. Cada palavra afundando no meu cérebro como água gelada na espinha. Olhei para cima, esperando que o Marvin desse risada, dizendo que era uma piada, uma espécie de bem-vindo meio doido no turno da noite. Mas não teve risada.
Nenhuma gargalhada. Só aquele olhar assombrado enquanto ele dava um passo para trás. Não é piada, disse Marvin, com a voz baixa e oca como um túmulo. Você segue as regras ou não chega ao amanhecer. Uma risada nervosa escapou pela minha garganta, mas soou estranha. Oca, como se não pertencesse àquele lugar. Marvin não se juntou. Ele só virou os calcanhares e saiu, a porta fechando atrás dele, com uma solenidade que soava muito com o bater da tampa de um caixão. Eu o observei desaparecer na noite, sem olhar para trás. E assim, de repente, eu estava sozinho. Sozinho com Arista. Sozinho com um silêncio que de repente parecia pesado, sufocante. Por um longo momento fiquei ali, com o coração batendo forte, os olhos na folha, a mente gritando para eu ir embora. Mas o aluguel vencia, as contas não se pagam sozinhas. E além disso, quão ruim poderia ser? É engraçado que o Thomas, desde o começo, parece que ele já sabia que tinha alguma coisa errada. Eu acho que qualquer pessoa em sã consciência deve sentir quando tem alguma coisa errada. Quando alguém te dá uma lista, assim, no seu trabalho, com um olhar morto. Dá pra ver pela fala do Marvin que, na verdade, ele parecia considerar o Thomas. Porque ele até chama ele de filho, né? Que é uma forma carinhosa e tal. Mas nesse dia ele não parece nada carinhoso, mesmo falando filho, depois de perguntar se ele ia realmente ficar ali. Então, o Thomas sabia. E ele tem muitas dessas... Não são analogias o termo certo, mas ele tem muito isso de ficar assemelhando com nomes de caixão, túmulos. Ele realmente sente, sabe? Ele já vai sentindo que tem alguma coisa que tá errada, que tem alguma coisa que não deveria estar acontecendo, mas ele fica ali porque, como eu expliquei pra vocês, ele tem contas pra pagar, ele é um homem sozinho, então se ele não pagar, ninguém paga e ele acaba sem uma casa, num lugar pequeno e sem oportunidade de emprego. Então, basicamente, é assim que começa a história. Eu não prometo que vocês vão se assustar tanto, porque se eu falar que vocês... Assim, eu me senti tensa lendo, mas não com medo de fato. Porque a gente sabe, por exemplo, que lugares menores são muito mais complicados de você conseguir um emprego. É muito mais difícil de você conseguir um emprego num lugar com 2.000 habitantes do que você conseguir em São Paulo, num puta lugar cheio de prédio, de empresa e de mercadinhos pequenos. Sempre tem um lugar para você conseguir um emprego assim em cima da hora. Já no caso do Thomas, dá pra entender o desespero dele e a burrice, que por mais que a gente pense, nossa, que burro, ele tava desesperado. A primeira coisa que eu fiz, com as mãos tremendo, enquanto o peso da noite começava a cair sobre mim, foi trancar a porta da frente. Não uma, mas 2 vezes, exatamente como aquela lista exigia. A velha fechadura de latão se encaixou no lugar com uma solenidade que fez o silêncio do posto parecer mais pesado, como se o próprio prédio tivesse exalado seu último suspiro e me deixado para me defender sozinho da escuridão. Por um tempo, nada fora do comum aconteceu. Me ocupei com a rotina monótona, tentando me convencer de que tudo aquilo era uma pegadinha elaborada, ou talvez uma imaginação hiperativa alimentada por noites sem dormir demais. Empilhei alguns pacotes surrados com cuidado e tentei afogar a ansiedade crescente com goles de café amargo que queimavam minha língua. O rádio chiou no fundo, oferecendo nada além da estática e a sombra de uma melodia, como se as próprias ondas de rádio tivessem medo de falar. Mas o tempo, implacável como sempre, arrastou seus pés em direção à próxima regra. E logo, 11h11 chegou chamando. Quase me esqueci do leite. Minha garganta se contraiu por um engolindo seco, me xingando por quase esquecer uma tarefa tão simples. Revirei a geladeira da sala de descanso, com os dedos passando por sanduíches velhos e latas esquecidas, até que encontrei uma caixa de leite, fria e suando na minha mão. Coloquei no balcão da frente exatamente como as instruções diziam, com o coração ecoando nos meus ouvidos. No começo o mundo pareceu parado. Nenhum trovão, nenhum gemido sobrenatural, apenas o zumbido das luzes piscando acima, e o tic-tac suave do relógio de parede, cada segundo parecendo mais pesado que o anterior. Mas então, no canto do meu olho, algo mudou. Minha pele formigou com aquela inconfundível sensação de estar sendo observado. Virei a cabeça e lá estava, uma sombra, uma figura, alta e parada, seu contorno distorcido pelo vidro sujo. Pisquei uma vez, com o coração na garganta, e quando meus olhos se abriram novamente,
A figura havia sumido, como fumaça ao vento. Foi a primeira vez que meu sangue esfriou. Tentáculos gelados rastejando pelas minhas veias. Eu disse a mim mesmo que não era nada, um truque de luz, minha mente pregando peças. Mas no fundo, um medo crescente começou a se instalar e não ia me largar. Os minutos se misturaram, o silêncio se esticando tão fino que parecia que ia se partir. E então, precisamente às 11h40, eu ouvi um arranhão, fraco no começo, como o roçar de um rato procurando migalhas, mas ficou mais alto, mais agudo, garras contra o metal, deliberado e desesperado, o som da caixa postal 121. Cada cabelo da minha nuca se arrepiou quando forcei minhas pernas a se moverem. Cada passo mais pesado que o anterior. A caixa tremia, chacoalhando como se o que estivesse lá dentro estivesse tentando sair. Meu pulso martelava nos meus ouvidos enquanto eu olhava para ela, hipnotizado pela agitação violenta. Sem pensar, enfiei a mão no bolso para pegar a chave, meus dedos roçando o metal frio. Mas então, a regra 5 gritou comigo nos recessos da minha mente. Não abra. As palavras brilharam em meus pensamentos, tão altas quanto qualquer sirene. Minha mão recuou como se a própria chave tivesse me queimado. Eu cambaleei para trás, sem fôlego, observando a caixa se contorcer por o que parecia uma eternidade. E então, tão de repente quanto começou, o arranhão parou. O silêncio caiu, espesso e absoluto. O tipo de silêncio que faz você sentir que até mesmo seu batimento cardíaco é alto demais. Foi naquele momento que percebi. Isso não era um jogo. As regras não eram superstição. Elas eram meu único escudo contra algo que eu não conseguia entender. Apertei os punhos, sussurrando para mim mesma. Não, eu não posso arriscar quebrá-las. Agora não. Nunca. Meia-noite chegou como o toque de um sino fúnebre. E com ela veio a regra mais irritante de todas. Não piscar por mais de 3 segundos. Minha garganta se apertou quando coloquei um cronômetro no relógio, o brilho dos números parecendo a única luz que restava em um mundo que havia se tornado estranho. Fixei meu olhar no relógio, contando cada piscada, sentindo meus olhos secarem e queimarem enquanto os minutos passavam. 7 minutos. E parecia que minhas pálpebras pesavam uma tonelada, minha visão embaçando nas bordas. Mas eu aguentei, com os dentes cerrados, me recusando a deixar as regras escaparem pelos meus dedos, até 00:08. Foi quando aconteceu. Apenas um segundo longo demais. Meus olhos se fecharam e um alívio doce me inundou. Mas quando os abri novamente, o alívio se transformou em gelo. Ali, atrás do balcão, estava um homem, ou o que restava de um. Seu uniforme, antes azul, estava rasgado e manchado, pendurado em sua estrutura como um sudário. E o seu rosto? Meu Deus, seu rosto! Era como se alguém tivesse tentado juntar o rosto humano apenas pela memória e falhando. Traços fora do lugar, proporções todas erradas, uma zombaria de homem. Você não é o Marvin. Sua voz como um cascalho arrastado sobre o concreto, levada por um vento que cheirava poeira e decadência. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar. Minha língua parecia grossa, inútil na minha boca. A figura se inclinou mais perto, as órbitas vazias perfurando as minhas. Você piscou, ele disse. Não uma pergunta, uma afirmação, uma sentença. E então assim, ele se foi. Como se o ar tivesse o engolido inteiro. E isso, meu amigo, foi apenas o começo. Porque a noite estava longe de terminar. E eu tinha muito chão pela frente antes de ver o sol. Então me diga, você teria piscado? Ou você teria encarado a escuridão e arriscado o que estava encarando de volta? Caí no chão como uma marionete cujas cordas foram cortadas sem fôlego. Minhas mãos rasparam contra os ladrilhos frios e ásperos enquanto eu me esforçava, meio rastejando, meio tropeçando, em direção ao único lugar que parecia capaz de me abrigar, do que quer que estivesse parado atrás daquele balcão, o depósito de suprimentos. Entrei, puxando a porta com tanta força que ela rangeu nas dobradiças, e desabei contra a parede, com o coração batendo como um tambor. O ar naquele pequeno espaço estava abafado, espesso, com cheiro de água sanitária e poeira. Eu não me importava. Encostei minhas costas nas prateleiras, puxando os joelhos contra o peito e olhando para a fina fenda de luz sobre a porta, rezando para que nada a escurecesse.
Os segundos se arrastaram como horas. Minha respiração veio em rajadas rasas e irregulares, cada uma mais alta do que deveria ser. Continuei olhando para o meu relógio. Os minutos avançaram até que finalmente, abençoadamente, o relógio marcou 00:15. Me forcei a ficar de pé, com as pernas tremendo como as de um filhote recém-nascido. Quando voltei para a sala principal, o mundo pareceu normal novamente. O ar estava parado. O relógio continuava ticando. Nenhum sinal do homem com o rosto quebrado. Sem sombras, sem sussurros. Mas meu coração não diminuía. Não me deixava esquecer que algo esteve ali, respirando o mesmo ar, me observando. E a noite não tinha terminado comigo ainda. Uma hora chegou sorrateiramente como uma nuvem de tempestade no horizonte. Eu mal tive tempo de me preparar antes que começasse. A batida. Exatamente como as regras previam. Uma, depois outra, depois uma terceira, cada uma mais alta que a anterior, reverberando pelo prédio, sacudindo meus ossos. Apertei a mandíbula, prendi a respiração, congelado como um cervo nos faróis, e então veio a voz. Thomas, me deixe entrar, querido. Está frio, por favor. Meu sangue virou gelo. Aquela voz doce e familiar, a voz da minha irmã. Mas não podia ser. Não podia ser possível. Minha irmã estava morta há 6 anos, enterrada sob uma lápide que eu visitava todo o Natal. Me afastei da porta tão rápido que quase tropecei nos meus próprios pés, mãos tapando meus ouvidos. Fechei os olhos e tentei bloquear o som, mas a voz penetrou, suave no começo, depois desesperada. A batida ficou violenta, a madeira gemendo sob os golpes, e bem quando pensei que não aguentaria mais um segundo, parou. Desabei de joelhos, o peso de tudo me esmagando, e engasguei com a bile subindo minha garganta. Quase perdi o pouco que tinha no estômago. Meu corpo inteiro tremia como uma folha pega em uma tempestade. A hora seguinte passou em um silêncio torturante. Cada rangido do prédio, cada gemido dos canos, cada sussurro do vento lá fora enviava direto para os meus nervos. Comecei a cantarolar, um zumbido quebrado e sem tom, só para afogar o silêncio, só para me lembrar de que eu ainda estava aqui, ainda humano. E então, as luzes piscaram, como a lista havia prometido. Uma gagueira de brilho, uma repetição de escuridão. Apertei os punhos e sussurrei. Isso é normal, isso é normal. Mas minha voz nem chegou perto de me convencer. Quando as luzes se estabilizaram, meus olhos correram para o balcão da frente. E foi quando eu vi. O copo de leite tinha sumido. Meu estômago caiu como uma pedra em um poço sem fundo. Eu não tinha tocado nele. Ninguém tinha entrado por aquela porta. Ou pelo menos foi o que eu pensei. Alguém tinha. Impulsionado por partes de medo e tolice, me virei para a caixa postal vermelha do lado de fora. A regra 4 soou na minha mente como uma sirene. Não toque nela. Mas eu tinha que ver. Eu tinha que saber. A noite já tinha se distorcido além de tudo que eu poderia imaginar. Minhas botas rangeram sobre o cascalho quando saí para o frio, minha respiração visível no ar gelado. A caixa vermelha estava lá, com a boca aberta como se tivesse acabado de dizer alguma verdade terrível. Olhei para dentro, com o coração na garganta. Vazio. Apenas um espaço vazio onde algo já esteve. Ou pior, onde algo tinha alcançado, onde algo tinha tocado. E antes que eu pudesse me impedir, antes que eu pudesse pensar, bati com ela com um estrondo que ecoou pela noite e corri de volta para dentro. Pulmões queimando, sangue rugindo nos meus ouvidos. Me apoiei na porta, ofegando, percebendo tarde demais o que eu tinha feito. Eu tinha quebrado uma regra, e em um lugar como este, os erros não ficam impunes. Às 3:03 em ponto, quando o mundo parece mais fino, como se a pele entre a vida e a morte estivesse esticada até o limite, um som cortou o silêncio. Um farfalhar suave, quase educado, contra as tábuas do chão. Congelei, sem fôlego, quando uma carta deslizou por baixo da porta da frente. Assim, como se tivesse sido entregue por dedos invisíveis que esperavam do outro lado. Fiquei olhando para ela por o que pareceu uma eternidade. Minhas mãos tremiam quando me abaixei para pegá-la, as pontas dos dedos roçando o papel amarelo. Sem selo,
sem endereço de remetente, apenas uma única linha rabiscada em uma mão torta na frente. Para o homem que não deveria estar aqui. As palavras pareciam pulsar na página. Engoli em seco, o nó na minha garganta se recusando a se mover, contra todos os instintos gritando nos meus ossos. Rasguei. Dentro, uma única frase me encarava, nua e fria. Você quebrou a regra 6. O chão pareceu inclinar-se sobre mim. Meus ouvidos uniram. Meu coração bateu tão forte que abafou todos os outros sons. Me lembrei da regra 8. Queime-a. Queime-a agora. Meu corpo se moveu antes que minha mente alcançasse. Tropecei em direção à sala de descanso, agarrando a carta como se ela pudesse me morder. O micro-ondas. Era tudo que eu conseguia pensar. Enfiei o papel dentro, bati a porta e apertei o botão iniciar. A máquina zumbiu, a carta faiscando e enrolando enquanto as chamas a tomavam. Fumaça encheu a sala. O alarme de incêndio uivou, perfurando a noite como o grito de uma banshee. Mas eu não me importei. Deixei queimar. Deixe todo o prédio queimar. Deixe todo o prédio queimar se isso significasse acabar com esse pesadelo. Os segundos se passaram como vidas. Fiquei ali, suando, com o coração galopando no peito, esperando que algo, qualquer coisa, mudasse. Mas a noite prendeu a respiração. E então, 3h30 eu ouvi. Marvin, ou o que restava dele. Seu rosto pálido e fantasmagórico apareceu na janela, os olhos arregalados, sem piscar, olhando diretamente para mim. Mas Marvin tinha ido embora. Ele tinha ido embora há 5 horas, não tinha? Não tinha? Cheguei mais perto, incapaz de me impedir, atraído como uma mariposa para uma chama. A figura na janela não piscou, não se moveu, apenas olhou. Olhou por muito tempo, muito parado, muito errado. Minha pele se arrepiou, meu estômago se contorceu. Apaguei as luzes, mergulhando a sala na escuridão, como se me esconder, me protegesse do que quer que fosse aquela coisa. Afundei nas sombras, com o coração batendo tão forte que eu tinha certeza que ele podia me ouvir. O tempo se esticou, deformado. Cada tic-tac do relógio parecia que poderia ser meu último. Um telefone tocou. Meu sangue esfriou. Não havia telefone na recepção. Não que eu já tivesse visto. E, no entanto, lá estava. Um telefone rotativo preto e surrado. Sentado ali como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. O toque estridente cortou o silêncio, ecoando pelas paredes. Minha mão tremeu quando eu o alcancei, suor escorrendo na minha palma. Levantei o telefone, pressionando-o contra minha orelha, com um medo que não consigo descrever em palavras. Uma voz, seca como folha de outono, suave como um estertor de morte, sussurrou pela linha. Mais 4 regras. Siga ela se quiser ver o sol. Então, nada. Apenas o síbilo oco do ar morto. Fiquei ali, congelado, tom de descagem zumbindo no meu ouvido, as palavras repetindo na minha mente. Mas 4 regras? Como isso poderia ser? A lista deveria estar completa. Me virei em um círculo lento, procurando alguma nova lista, algumas instruções novas. Mas a sala não ofereceu nada, nenhum papel, nenhuma escrita nas paredes, nenhuma voz me guiando. Eu estava por minha conta. 5 horas chegou sorrateiramente. A hora mais escura antes do amanhecer. E foi então que eu fiz a única coisa que restava. Fiz minhas próprias regras. Com as mãos trêmulas, as rabisquei no verso de um antigo comprovante de entrega, cada palavra gravada em desespero. Confie no seu instinto. É a única coisa que não mentiu. Fique na luz. As sombras não estão vazias. Nunca acredite nas vozes. Não importa o quão doces elas soem. Em caso de dúvida, corra e não olhe para trás. Afundei na cadeira, a chave fria e pesada na minha mão, os nós dos dedos brancos como ossos. Meus olhos se fixaram na porta, esperando, observando, contando cada segundo como se pudesse ser o meu último. A noite não tinha terminado comigo ainda, de jeito nenhum. E agora, a pergunta que eu tenho para você
Se as regras continuassem mudando, se a noite continuasse empilhando o baralho contra você, você ficaria e lutaria? Ou você correria para a escuridão, sem saber o que te esperava? O sol estava tão perto, mas tudo mais também. Exatamente às 6 da manhã, como se o próprio universo decidisse que meu tempo tinha acabado, a porta da frente destrancou com um clique suave e deliberado. Eu não toquei nela, não movi um músculo em sua direção. Ela simplesmente se abriu sozinha, as dobradiças rangendo como um espírito cansado e libertado, e com ela veio o amanhecer. A luz pálida do sol se espalhou pelo limiar, afastando as sombras que me mantiveram prisioneiro durante aquela noite amaldiçoada. Fiquei ali por um momento, atordoado demais para respirar, a luz rastejar pelo chão como salvação, e então, como um homem tropeçando para fora dos destroços de um campo de batalha, cruzei aquele limiar, botas pesadas, corpo entorpecido. O ar fresco da manhã atingiu meu rosto, e eu engoli como um homem faminto por oxigênio. Eu não olhei para trás. Eu não podia. O pesadelo acabou, ou pelo menos, eu pensei que sim. Mais tarde naquela manhã, depois do que pareceu uma eternidade em um piscar de olhos, peguei o telefone com as mãos trêmulas. Minha mente disparou enquanto eu discava o escritório do distrito, determinada a desistir, a deixar toda essa aprovação maldita para trás. Uma mulher atendeu, com uma voz energética e profissional. Correios de Mill Creek. Comecei, as palavras engasgando na minha garganta. Estou ligando para renunciar do turno da noite. Uma pausa e então confusão. Clara como o dia, vazando pela linha. Senhor, qual escritório o senhor disse? Mill Creek? Sim, Mill Creek. Outra pausa, esta mais longa, mais pesada. Senhor, o escritório de Mill Creek foi fechado. Ele queimou em um incêndio em 98. Não sobrou nada lá. Não há mais de 2 décadas. Ninguém trabalha lá. Suas palavras ecoaram na minha cabeça como um sino fúnebre. Eu não discuti. Não fiz perguntas. Eu simplesmente desliguei. O telefone escorregando na minha mão, batendo no chão com um estrondo oco que parecia reverberar por toda a minha alma. Me sentei no silêncio olhando para a parede, sentindo o peso de algo que eu não conseguia nomear me pressionando. Eu ainda tenho a lista original, amarelada, amassada, com as bordas frágeis como cinzas. Eu guardei, embora Deus saiba por quê. Talvez como um aviso, como uma maldição. Quanto ao Marvin, sumiu. Desapareceu como fumaça. Ninguém na cidade se lembrava dele, nenhuma alma. É como se ele nunca nem tivesse existido, como se fosse apenas mais um fantasma conjurado por aquele lugar. Mas aqui está a parte que me mantém acordado à noite, a parte que me faz perceber que não acabou, de jeito nenhum. Toda quinta-feira à noite, sem falhar, às 10h03, encontro uma carta esperando na minha varanda. Sem selo, sem endereço de remetente, sem pegadas levando a ela. Apenas a carta toda vez. Diz a mesma coisa. Semana após semana. Naquela mesma letra torta e assustadora. Pronto para outro turno? Eu não respondo. Eu não toco nela. Mas a verdade é que eu sei que uma noite não terei escolha. Uma noite, as regras virão me chamar de novo. E da próxima vez não posso ter tanta sorte. Então me diga, quando as regras vierem para você, você estará pronto? Ou você vai piscar, hesitar e deixar a noite engolir você por inteiro? E aí, gostaram? Olha, eu peço desculpa se eu não consegui passar medo pra vocês, se eu não consegui narrar direitinho. Eu tentei, tá, o meu máximo. Eu nunca fui de ler história assim em voz alta pras pessoas, e é sempre aquela coisa de que você sempre lê melhor quando tá na sua cabeça, porque quando você tá lendo de verdade, eu tropecei em muitas palavras. A minha dicção é ridícula de ruim, então eu me esforcei bastante, tá bom? Me desculpem pelos barulhos no fundo do áudio. Não sei o que tá acontecendo hoje, parece que é uma obra divina me mandando ficar quieta hoje e não gravar, mas eu fui contra hoje. Mas e aí, vocês gostaram? O que vocês acharam? Vocês acham que o Thomas continuou vivo? Que ele foi pra lá de volta?
Eu particularmente fiquei meio assim quando a mulher falou, olha, isso aí não existe mais, hein? Ele trabalhou lá todo esse tempo, eu fiquei com umas dúvidas, talvez eu só não tenha entendido melhor, ou a pessoa que escreveu não tenha escrito tão detalhadamente o antes e o agora e o depois, entendeu? Mas assim, a impressão que eu tive é que como assim ele trabalhava ali há muito tempo, sabe? Ele trabalhava na parte da manhã, ele foi pra parte da noite, porque parece que ele nunca tinha trabalhado no turno da noite, né? Ou era a primeira vez dele trabalhando? Acho que não, né? Porque ele menciona que ele era só um homem que tinha um uniforme de carteiro e trabalhava assim. Então é isso, se vocês gostaram, deixa um like, comenta aí o que você achou, creepypastas que vocês gostariam que eu visse ou que eu trouxesse pra cá, ou que eu só leia sozinha mesmo, tá bom? Então é isso, um beijo, obrigada por ter ficado e tchau!